Mateus capítulo 6, versículo 25. São palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? Por 3 vezes nesse texto, Jesus usa a expressão: não estejais ansiosos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, dependendo da versão que você lê. Vamos usar a expressão não se preocupe. 3 vezes ele vai dizer isso: não se preocupem, não estejam preocupados, não estejam ansiosos. É um texto que vai falar das ansiedades, das preocupações da vida temporal, da vida terrena, que todos nós, seres humanos, enfrentamos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler na tela, que aí eu leio uma versão apenas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Lembre-se, Jesus está falando para os discípulos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, elas não têm provisões. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a ansiedade, com toda a preocupação, com todo o planejamento, acrescentar um côvado à sua estatura, à sua vida? Você pode acrescentar algo ao seu tempo de vida, à sua longevidade? Esse é o sentido. E quanto ao vestido? Por que andais solícitos, preocupados, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Novamente o verbo olhe. Eles não trabalham, eles não fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo o rei Salomão, um exemplo de riqueza e sabedoria na Bíblia, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um desses lírios. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, o Criador, Ele veste a erva como o lírio, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, preocupados, ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm promessa, aqueles que não têm relacionamento com Deus. Todas estas coisas, estas pessoas, elas procuram. De certo, não Deus, o Criador, o vosso Pai. Essa é a maneira que Jesus trata. Esteja certo que o vosso Pai, Jesus está falando aos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? Certamente, o vosso Pai Celestial, primeiro, Ele bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Diga: meu Pai sabe. Deus não é alienado, Deus não é indiferente e Deus não é impotente. Ele sabe, Ele está interessado e Ele pode. O vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu estou falando, elas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. Pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Todo dia já tem problema suficiente. Não antecipe. 35. Tem o 35? 34. É do 25 ao 34, é isso mesmo. Está certo, o 25 é o inicial. Este é um tempo em que muita gente tem sido tomada pela ansiedade, pela preocupação. Muitas notícias têm deixado pessoas preocupadas, ansiosas com a vida, com suas necessidades, com seus projetos. Primeiro, os problemas fazem parte desta vida. Problemas vão sempre marcar essa vida, como as fagulhas estão para o fogo de Jó, os problemas, as preocupações estão para esta vida. Faz parte, é natural. Quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é chorar. É um prenúncio de que nessa vida nós vamos chorar muitas vezes. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições. O que atingiu a população da terra nesses dias, um vírus que ceifou mais de 1 milhão de pessoas, não é exatamente um evento novo, não é exatamente algo que nunca aconteceu na história da humanidade. A humanidade, ao longo da história, sempre enfrentou períodos de crise. Assim como cada ser humano na sua vida pessoal sempre enfrentou períodos de crise, de problemas, de necessidade. Se eu perguntar aqui quem tem problemas, absolutamente todos têm problemas. Crianças, adolescentes, solteiros, casados, divorciados, viúvas, idosos, todos têm problemas. A humanidade também. Se a pandemia presente matou mais de 1 milhão de pessoas, no século XIV, 1300 e alguma coisa, uma peste chamada peste negra, numa população da Terra bem menor que os bilhões, os 7, 8 bilhões que temos hoje, ceifou 75 milhões de pessoas. A peste negra, no século XIV, ceifou 75 milhões de pessoas. As pessoas eram enterradas na Europa e na Ásia como lasanha. Camada de mortos, um pouco de terra, mais um camada de mortos, um pouco de terra, de tanta gente. Então, problema sempre existe. Nesse texto, Jesus chama a nossa atenção para algumas diferenças e algumas ansiedades, primeiro para algumas preocupações comuns às pessoas. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa reportar-se para aquele momento que Jesus estava falando. Talvez você diga assim: preocupar com comida, se preocupar com vestir, se preocupar com amanhã, talvez essa não seja a sua maior preocupação, e provavelmente não é. Nós temos hoje, quando a gente pensa na preocupação com a comida, a preocupação de quase a maioria de todos nós aqui é o que escolher comer. O que fazer para comer. E o que comer de maneira que não me engorde. O que não comer de maneira que faça mal à minha saúde. Porque nós comemos até demais. E essa é uma preocupação nossa. A preocupação nossa é exatamente o contrário. Eu tenho comido muito, eu tenho que tentar
melhorar a minha comida, né, porque há bastante. O que vestir, essa não é uma preocupação. Na minha infância, na década de 70, né, eu sou de 72, roupa naquela época era algo mais difícil. Hoje não. Hoje o bazar não coloca roupa, a roupa estraga no bazar, porque você compra roupa nova hoje, muito barata, né? As pessoas, mesmo pessoas que não têm tanto recursos financeiros, têm muito acesso à roupa. Se for então num lugar de roupas usadas, você compra roupa à vontade mesmo, calçado, roupa. Antigamente na igreja isso fazia muito sucesso, hoje não. Hoje as pessoas não têm muita essa necessidade, a não ser que seja novo e de marca, né? Por um bom preço as pessoas compram no bazar, se não for, não interessa. As pessoas estão com seus guarda-roupas. Qual o seu problema em relação à roupa? É onde estocar tanta roupa? Tem roupa que você nem lembra, fica lá no seu guarda-roupa, você fala, meu Deus, tem que organizar esse guarda-roupa, que é tanta roupa que tal. Veja, não era assim nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, a alimentação era realmente uma preocupação, tanto para pobres como para ricos. Não havia geladeira, não havia freezer. A tecnologia da agricultura era muito pouco desenvolvida. Então era comum que naquela terra desértica, porque Israel é uma terra deserta, é uma terra com pouca água, era normal ter períodos de seca. Nós vemos isso no Antigo Testamento, períodos de seca. Então era comum que a lavoura não prosperasse, que aquilo que se plantou não crescesse, não medrasse. E se isso acontecesse, não importa o quão rico você fosse, era difícil ter acesso à comida. Todo dia as pessoas tinham realmente uma preocupação com o que comer. E as pessoas mais simples não tinham tanta roupa assim. Muitas pessoas que estavam ouvindo Jesus, a única roupa que tinha era a própria roupa que estava vestindo. E se aquela capa fosse tomada, ou se algo acontecesse com a sua capa, ele não teria outra. Não teria outra. Somente pessoas mais abastadas tinham mais de uma roupa e trocavam de roupa. Pessoas comuns do povo normalmente tinham aquela roupa. Então, comer era uma necessidade diária, mas realmente a garantia dos dias de Jesus era mínima. A preocupação realmente existia, porque havia uma possibilidade da agricultura sofrer com seca, dos riachos secarem, de não ter água para cultivo, e as pessoas não terem o que comer. Isso era real. E a roupa era uma necessidade também real. Havia traça, era um tecido muito menos desenvolvido, muito menos tecnológico como hoje. Era um pano mais grosseiro, e aquilo tinha um tempo de vida bem menos duradouro que o que a gente usa hoje. Aquilo puía, aquilo rasgava, e a pessoa ficava realmente sem ter o que vestir. Então Jesus está falando de uma preocupação legítima, de uma necessidade que as pessoas tinham para a sua época real, e a gente precisa entender isso. São as preocupações diárias da vida. Nós nos preocupamos com outra coisa, mas nós também ficamos ansiosos. Mas esse texto é escrito com o propósito de que nós não sejamos tomados pelo medo, pela ansiedade. Essa é a grande preocupação do mestre, que a gente não seja tomado pelo medo e pela ansiedade. Eu quero convidar você a meditar comigo aqui em alguns versículos, e nós vamos aplicar esse texto. Jesus diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 25. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Veja, a primeira ordem de Jesus é para não nos preocuparmos. Ele está dizendo com seus discípulos: eu sei que vocês vivem num ambiente de muitas dificuldades, de muitas necessidades, mas escute, não se preocupem com o que vocês vão comer. Ele está dizendo para aqueles discípulos ali: não se preocupem com o que vocês vão beber. Talvez alguém diga assim: poxa, mas o ano passado eu tive uma experiência, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma responsabilidade, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se preocupem. Há pelo menos 2 motivos no texto para que esses discípulos não se preocupem. Há pelo menos 2 motivos, quando a gente analisa esse texto, para que você não seja tomado pela ansiedade. O primeiro motivo diz respeito a quem você é. Quem você é. Segundo motivo diz respeito a quem é o seu pai. Jesus nos leva a pensar sobre isso e dizer: não se preocupem por isso. Primeiro, quem você é. E ele nos compara aqui, a comparação primeira não é com os gentios. A comparação primeira é com os pássaros. A comparação primeira é com os lírios. Jesus diz assim: quem é mais importante? É um ser humano ou um pássaro? Quem é mais importante? É um ser humano ou um lírio? Não precisa de fé, não precisa crer na palavra. Você só precisa ter bom senso, um pouco de inteligência e responder. Quem é mais importante? Um ser humano? Vou perguntar à minha fotógrafa aqui. Quem lhe doeria mais no coração ver morrer? Um ser humano ou um lírio? Um ser humano. Jesus está dizendo assim: olha, os pássaros, eles são alimentados. Provavelmente, na Palestina, naquele momento ali, uma certa quantidade de pássaros estava passando sobre Jesus, porque é um lugar de passagem. Muitos pássaros que vêm da África migram ali por Israel. O nosso guia ensinou isso. Eles deixam áreas que eles não matam os pássaros, porque se começar a matar os pássaros, eles mudam a rota da sua migração. Então Israel tem leis que protegem os pássaros. Então eles não matam. Então os pássaros vão sempre ali beber água, se alimentar. Então tem muitos pássaros naquela terra. Jesus provavelmente está olhando para aqueles pássaros e diga: veja quantos pássaros aqui, quantos pássaros. Eles não plantaram, eles não sabem colher, eles não têm nada de provisão, eles não planejam, mas eles se alimentam e eles bebem. E sabe quem cuida desses pássaros? É Deus. Olhem para eles. Depois Jesus fala assim: olhe para os lírios. Olhe, ele manda olhar. O primeiro remédio para a ansiedade é o remédio que tem a ver com uma comparação, que tem a ver com lógica. Olhe para os lírios. Eu digo para você que nem o homem mais rico que viveu nessa terra, o rei Salomão, se vestiu como qualquer um desses lírios. Claro, provavelmente eles não entenderam muito bem isso. Mas se nós olharmos para um lírio no microscópio, a trama de um lírio, de uma pétala de um lírio, de uma flor, é uma coisa muito complexa e muito trabalhada. Agora, se pegar um pano daquela época, qualquer que seja o pano que Salomão tenha vestido, e olhar nos detalhes, é apenas um trapo, é um trançado de linhas grotesco, simples, diante de um lírio. Jesus está dizendo: Deus vestiu um lírio com muito mais delicadeza, com muito mais beleza, com muito mais riqueza, que Salomão foi capaz de se vestir. Pode ter certeza disso, é o que Jesus está falando. E Jesus diz assim: vocês são filhos. Vocês não são apenas seres humanos comuns, porque Deus alimenta os pássaros, você sabia disso? É Deus quem manda a chuva, é Deus quem faz o sol nascer sobre justos e ímpios.
É Deus que cuida de todo ser humano. É Deus quem dá o fôlego de vida. É Deus quem cuida dos pássaros. É Deus quem cuida dos lírios, que veste os lírios. Então Jesus está falando, olhe para eles. Agora olhe para vocês. Vocês são filhos. Os gentios, eles têm que se preocupar. Por que eles têm que se preocupar? Quem são gentios? São aqueles que deixaram Deus, que não creem em Deus como protetor, como salvador e como provedor. Esses são gentios. Mas vocês são filhos. Vocês têm promessas. Vocês têm fé. Vocês têm promessa. Tem bênção sobre vocês. Vocês têm Deus como protetor, como salvador e como provedor. Então não fiquem preocupados por causa de quem vocês são. Os ímpios, eles têm que se preocupar, porque Deus não tem compromisso com a vida deles. O Salmo 1 diz, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aquele que anda em santidade, aquele que tem compromisso com a palavra, escute, Deus tem compromisso com sua vida. Não se preocupem primeiro por causa de quem você é. Você é filho de Deus. Você é uma geração escolhida por Deus. Você é um sacerdócio real. Você está diante de Deus prestando culto e Deus está recebendo o seu culto. Você é uma nação santa. Você é um povo peculiar, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem você como propriedade dele. Você é pai. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você não veria de forma indiferente o seu filho passar fome. Você não veria de forma indiferente o seu filho passar necessidade. Pedir pão e você dar uma pedra. Você não faz isso? Seu filho não pediria peixe e você daria uma serpente. Pediria ovo e você daria uma víbora. Você não faria isso com seu filho. E olha que você é pecador. E olha que você é má. Mesmo que você seja uma pessoa muito má, você não faria isso com seu próprio filho. Então, porque você é filho, Deus está dizendo, olhe para os lírios, olhe a sua volta. É o seu pai que sustenta tudo isso. E eles nem têm compromisso com Deus. Eles nem têm Deus como Salvador. Mas Deus cuida de todos eles. Ele vai cuidar muito mais de você. Por quê? Porque você é filho. Então não fique preocupado com a vida. Não fique preocupado porque isso vai causar medo, tristeza. Olhe para os pássaros, eles não plantam. Não é um incentivo à preguiça. Não é para você ficar parado que Deus vai colocar, como disse Martinho Lutero, colocar um ganso na sua boca. Não, Deus não vai fazer isso. Assado na sua boca. Não. Você tem que trabalhar. Os pássaros voam. Não é não? Os pássaros voam. Tem um versículo que... Como é que é? Sapo que não anda, não come mosquito, é isso? Tem versículo não, mas... Né? Mas os animais fazem coisas incríveis para buscar o seu alimento. Nós também temos que usar os nossos dons, o nosso talento. E tudo que fizer prosperará, tem que fazer alguma coisa. Mas a questão não é para não trabalhar, não juntar, não planejar. A questão é não ser tomado pela ansiedade, não ser dominado pelo medo, não deixar que as notícias ruins tirem você do eixo, afastem você de Deus e levem você para um desespero. Como os gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são filhos. Esses sim, esses não têm promessa. Esses estão destinados ao inferno. Eles não têm esperança. Eles não têm um porto. Eu fiquei 5 dias de tratamento de Covid. Fui no médico. Quando chego no médico, o médico diz, olha, eu tenho que te dar uma notícia. Você não vai para casa. Os exames de sangue, a tomografia do pulmão que nós fizemos, isso domingo à noite, dia 13, eu acho. Você vai ter que ficar internado. E eu não estava preparado assim de nada, nem psicologicamente para aquilo.
E quando eu cheguei no quarto, a enfermeira fechou a porta e eu fiquei sozinho. E aquele período seria um período que eu não podia receber visitas, que eu não teria contato com ninguém, é uma área isolada. E eu fiquei sozinho ali. Quando terminou a programação de domingo, que eu assisto normalmente, e eu fiquei sozinho ali no quarto. A maior luta não é a questão física. A maior luta é a questão psicológica. É o medo. Porque você imagina que o teu pulmão está afetado por esse vírus, e você sabe que aquilo pode atingir outros órgãos, e o fígado já tinha sido atingido. E eu comecei a pensar num amigo nosso, no Sóstenes, e eu disse, pronto, agora eu vou precisar de oxigênio, agora eu vou ser entubado, agora isso aqui vai se agravar. E esses pensamentos começam a vir, e eu comecei a entrar. Eu nunca tive crise de pânico, nunca tive na vida. Ali eu enfrentei uma crise de pânico. Os pensamentos começaram a vir sobre mim, como diz o salmista, como catadupas, como cachoeira, e eu fiquei molhado, tive que trocar a blusa, e aquele negócio do meu ouvido, pique, 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 braço aqui com um acesso furado, outro negócio no dedo prendendo aqui. Eu falei, Jesus, como é que eu vou dormir numa cama dessa, num hospital, nunca tinha ficado internado. Ansiedade começou a tomar conta de mim. Irmãos, eu não sabia orar bonito, eu não sabia elaborar um versículo, eu não sabia, o pânico. Escute, o medo, ele é mentiroso. O medo, ele é mentiroso. O medo faz você acreditar em algo que não é a palavra de Deus para a sua vida. Por isso que Jesus disse para Jairo, Jairo, não tenha medo, creia somente. Chegaram para Jairo, Jairo, tua filha morreu. O teu sonho, o teu amor, o teu projeto morreu. Jesus falou, não tenha medo, Jairo, eu estou com você, creia somente. Porque o medo te rouba a fé. O medo te tira o chão. Irmãos, eu só clamei por misericórdia quando foi 2 da manhã. Me veio uma paz. Me veio uma paz tão grande. Eu estava em pânico, irmãos. Eu não usei técnica de budismo, respiração, não. Eu só clamei, Deus tem misericórdia de mim. O medo, ser humano, o medo de morrer é algo instintivo. Nós crentes não temos medo da morte, porque nós sabemos quem tem guardado o nosso tesouro. Mas medo de morrer é humano, é animal, é instinto, é normal. Mas escute, o Espírito Santo derramou uma graça sobre mim, que eu fui do pânico ao medo. Acordei 8 da manhã, esperando pelo café. Escute, não importa o período que você está vivendo, você tem um pai que cuida de você. Você não tem que ficar ansioso. Primeiro, quem você é. Você é nação santa, você é povo adquirido, você é sacerdócio real, você é da família de Deus, você tem promessa, você tem uma esperança que não murcha. Agora escute, você tem um pai que é todo poderoso, você tem um pai que é criador de todas as coisas, você tem um pai que encheu a terra de bênçãos, você tem um pai que a glória enche toda a terra, você tem um pai que está sentado sobre um trono, você tem um pai que é soberano sobre todas as coisas, você tem um pai que tem na sua mão o poder de curar, de engrandecer, de fazer. Por isso que Jesus diz assim, homens de pouca fé. Escute, sabe por quê? Isso Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo, quando você fica ansioso, você ofende Deus. A ansiedade é uma ofensa contra Deus. Você está dizendo, Deus, o Senhor é um pai que não pode cuidar de mim. Quando você fica ansioso, você está dizendo, o Senhor é um pai irresponsável. O Senhor é um daqueles pais que largam os seus filhos à própria sorte. Jesus está falando, esse não é o seu pai. O seu pai cuida das bestas.
O seu pai cuida dos lírios, o seu pai cuida dos pássaros, o seu pai cuida de você, porque você é muito mais importante que os lírios, você é muito mais importante que os pássaros. É por isso que nesse texto ele está dizendo assim: vocês não podem ser como os gentios. Os gentios buscam dinheiro, os gentios querem agradar mamão, os gentios querem estocar. Mas quando você se preocupa com dinheiro, quando você fica ansioso com o dia de amanhã, você traz sobre você uma preocupação que não é para trazer. Ninguém morre por trabalhar, mas as pessoas morrem por causa da ansiedade. As pessoas morrem por causa da preocupação. Escute, a preocupação não é apenas falta de fé, a preocupação é uma ofensa contra o seu pai. Como, pastor, posso me curar da ansiedade e do medo? Primeiro, tenha consciência de quem você é. Tenha consciência de quem é o seu pai. Agora, o maior remédio é o que ele diz no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca o reino de Deus, a ansiedade some. Quando você busca a Deus, Senhor, quando você fala com teu pai, quando você chega diante do altar, quando você dobra os joelhos, e quando você olha para os céus, quando você olha para o céu, sabe o que acontece, irmãos? Você vê um Deus que está no trono, você vê um Deus que está no comando de todas as coisas, você vê um Deus. Por isso que Paulo diz: olhe para as coisas que são de cima, não para as que são da terra. Olhe para as coisas que são eternas, não para as coisas que são temporais. A sua preocupação não pode mudar nada na sua vida. A gente vive numa época em que as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, com a beleza. Essa é a nossa preocupação. As pessoas compram remédios, as pessoas compram fórmulas por causa da saúde. Sabe o que é que eu vi, meu irmão? A nossa vida é um conto ligeiro. A gente pode estar bem hoje aqui, ó, cheio de saúde, mas dentro do teu cérebro aqui tem microvasos mais finos que um fio de cabelo. Se um negócio desse entupir, meu irmão, tu morre. E você é mortal. Morreu 1 milhão de pessoas por causa de Covid. Morreram 75 milhões de pessoas por causa de guerra nos últimos anos aqui. Esta noite vai morrer 11 mil pessoas independente de Covid. Essa noite. A Bíblia diz assim: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você não tem que ficar preocupado com amanhã. Por quê? Porque amanhã tem uma misericórdia nova para você. Amanhã tem uma graça nova para você. Por isso que Jesus nos ensina a orar. Diz assim: olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje. Quando eu digo: Senhor, eu quero pão para o ano todo, Deus fala: homem de pouca fé. Senhor, me dá o pão do ano. Não, Jesus fala assim: pede o pão de hoje. Quantos comeram hoje aqui? Amém. Tem gente que vai comer ainda hoje. Vai. Ainda hoje. Vai comer e vai dormir cheio. É o Senhor que tem te dado. É o Senhor que tem te dado. E amanhã, pastor, Ele vai dar de novo. Aquele Deus, o Pai que tem sido fiel até aqui tem nos ajudado, o Senhor. Escute, Ele vai ser fiel ao longo de toda a tua vida. Certamente, diz o salmista, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você tem promessas, você é filho, e o teu pai, Ele é um pai amoroso, o teu pai é um pai cuidador. Fique de pé, por favor.